Conversas de quarentena, com o tema Constelações Sistêmicas na vida. Sim, porque hoje nós faremos uma análise da conjuntura com um olhar sistêmico. Vamos fazer uma reflexão sobre o momento atual do nosso país a partir do olhar sistêmico. Já tenho trazido aqui para vocês que as constelações familiares trouxeram uma visão de mundo. E nessa visão de mundo nós temos um olhar que a gente chama de um olhar sistêmico a tudo, a partir das informações que nós temos trazidas pelas constelações familiares. Em específico aqui eu vou elucidar um pouco para vocês as ferramentas que a gente vai usar para essa análise, que são a teoria geral dos sistemas e a análise transacional. A teoria geral dos sistemas trata de que tudo, absolutamente tudo, o que existe se organiza enquanto sistemas. Nós temos sistemas orgânicos ou respiratórios, sistema digestivo, circulatório, nós temos o sistema corpo, nós temos o sistema familiar, relações, nós temos o sistema cidade, país, mundo, enfim. Tudo se organiza como sistema e troca em informações. E a análise transacional é uma abordagem da psicologia que observa que o nosso ego se manifesta em três modos diferentes, em três estados, como se chama, diferentes. E os três estados quais são? O estado autoridade, ou pai ou mãe, que era quando a nossa criança observava os adultos, então ela tomou muitas crenças, e quando a gente atua nesse modo, a gente repete as crenças e os padrões, e repete, certo? Então isso é algo que está muito relacionado ao passado. O modo criança de atuar, que é um modo relacionado com as nossas vivências emocionais da criança, e inclui traumas, inclui não só coisas ruins, mas coisas boas também, mas principalmente as dores, as experiências vividas pela essa criança. E o estado adulto, que é o estado que está no presente. A criança também está no passado, assim como o estado pai. Então o estado adulto é o estado de presença, que pode olhar para tudo de uma forma adulta e madura. Mas é importante também a gente ressaltar que cada pessoa, cada olhar, ele é carregado das informações do sistema familiar, que veio na herança genética, com os mandatos e crenças, que é aquilo que a gente recebe dos pais a partir da concepção, que são aqueles valores que vão ajudar a gente a tomar o nosso lugar no sistema familiar, na família de origem, e as experiências que nós temos a partir da relação com o meio cultural. Então, essas são as três situações onde as informações de formas diferentes estão presentes. É importante também a gente identificar que nós estamos sob um olhar de consciências diferenciadas. Por exemplo, quando eu estou numa consciência individual, é as questões imediatas, as questões que me tocam como sobrevivência, relação com o meio. A minha consciência grupal ou coletiva é aquela consciência que são as regras de relacionamento entre um grupo maior, que implica todas as outras pessoas também, então a gente fica regido por essa consciência grupal. E uma consciência universal, que é uma consciência um pouco maior, que abarca todas as outras, e ela tem um olhar muito mais amplo, certo? Então a gente está sempre identificando estas consciências para melhor analisar, para melhor refletir e identificar as relações que nós estamos vivendo. Certo? As constelações familiares nos trouxeram uma ferramenta muito importante, um olhar muito importante, que são as forças do amor. As 4 forças do amor são aquelas forças que dirigem tudo a nível oculto na nossa vida, consciente e também inconsciente. Mas essas forças do amor, elas regem o fluxo do amor, que é o fluxo da vida e da nossa existência. Quando essas leis são, a princípio, respeitadas, tudo flui. Nós vivemos de uma forma muito fluida na vida, certo? Quando alguma
transgredida, acontece daí as doenças, os bloqueios, e aí vem as necessidades da cura ou a necessidade de compensações que nos levam a reequilibrar os sistemas e o fluxo da vida. A primeira destas forças é a aceitação e a gratidão. Aceitar a tudo como é, a todos como são, e a tudo como foi, assim mesmo, porque foi o necessário. Desta maneira nós estamos aqui. A aceitação é nada mais, nada menos do que um amor incondicional. É um olhar de amor incondicional a tudo, sem julgar absolutamente ninguém. Essa é a primeira ordem, que também abarca todas as outras três. E a segunda ordem seria o que a gente chama de ordem natural, ou ordem de espaço-tempo, que seria o respeito a quem veio antes, quem nasceu antes, ou quem está num lugar de maior responsabilidade, como uma relação aluno e professor, por exemplo. Certo? Então, quando essa ordem é respeitada, quando há respeito nesta relação, tudo flui. Quando não há, os bloqueios aparecem. A terceira é a força da inclusão. Significa que todos, absolutamente todos, têm o mesmo direito de pertencer, não importando o que essa pessoa, o que esse ser causou ou fez para a humanidade ou para outras pessoas. Ele sempre terá o seu lugar. Mesmo que difícil, mesmo que muitas pessoas tenham feito coisas horrorosas, ela também tem o direito de pertencer, certo? E a quarta, que é o equilíbrio das polaridades, o dar e receber, como a gente chama, que tudo na vida, de alguma maneira, se relaciona com polaridades, né? É uma visão quântica da existência, e nesta visão quântica sempre a busca do equilíbrio vai gerar sempre um salto de consciência, um salto para mais vida. Um conflito vem para nos trazer essa possibilidade de compreensão que essas diferenças existem, e aí no aceitar nós podemos compensar e cria daí um salto quântico, né? E também, ao mesmo tempo, vai formar uma outra polaridade. Essa é a dinâmica da vida. E a partir destes parâmetros, a gente começa a análise da conjuntura política social do nosso país. Todo mundo sabe que a gente está vivendo um momento muito difícil, não só pela questão da pandemia, mas também por a questão dos rumos que o nosso governo, por exemplo, está conduzindo o nosso país. Se a gente entender o país como uma extensão, como um grupo maior, um sistema maior, que reproduz aquilo que está dentro da gente, enquanto modelos, até as palavras já denunciam isso, pátria e mátria. Essas duas palavras elas comungam junto, porque mátria é a minha terra, é onde eu nasci, ou a minha cidade, o meu país que me deu o corpo, ela tem esse mesmo peso que mãe. E pátria como pai, no sentido de que essa organização da realidade, a organização que faz com que a gente conviva em comum, em grupos, com todas as diferenças, e a gente aceita que o formato seja esse, o formato deste governo e de uma democracia que a gente chama de representativa. A gente tem um título eleitoral, né? A gente tem uma carteira de identidade e, por consequência, a gente está sobre estas organizações. E elas têm um funcionamento. Então, quando eu olho para esse presidente, mesmo que seja muito difícil para mim, porque ele realmente não representa aquilo que eu penso de um mundo que coexista com a diferença, que saiba lidar e aceitar todo mundo como é, numa visão mais compassiva e humanista, eu vejo que justamente ele não consegue assumir a sua responsabilidade no posto que está. A gente pode, inclusive, dizer estamos sem pai, porque existe uma omissão desta figura em relação aos seus cidadãos, que tem uma analogia com filhos. Então, assim, me causa uma indignação, mas porque eu sei que existe uma hierarquia e eu, de certa maneira, aceito essa hierarquia,
certo? Mas não deixo de me indignar, mas eu aceito ela. Porque é o que de alguma maneira nós, enquanto cidadãos, enquanto povo da nossa nação, precisamos para crescer. É um processo educativo que é difícil, que é um aprendizado pela dificuldade e pode-se dizer também pela dor, mas é a forma como o nosso sistema país está nos apresentando. Então, quando eu aceito dessa maneira, eu não estou me resignando, eu não estou me omitindo. A não ação, ela não é omissão. E sim, um outro olhar em relação a isso. Eu deixo de brigar no sentido de não aceitar isso, porque quando eu não aceito isso, eu estou negando essas estruturas, isso cria um desconforto para mim, eu tenho dificuldade para encontrar o meu lugar. Eu olho com um olhar sistêmico, no sentido de que essas relações elas existem e o que eu posso fazer. Aí sim, eu posso olhar para o que brota em mim. No início, muita raiva e muito ódio, que foi esse ódio que de certa maneira também fez com que esse presidente esteja onde está, porque foi isso que cativou muita gente, que a gente de alguma maneira não esperava que isso houvesse em boa parte da nossa população, mas há. Né? A gente, de certa maneira, não conseguia ver esse ódio, essa indignação nesse formato que se apresentou desta maneira. Enquanto eu aceito, eu não deixo de responsabilizá-lo. Que ele seja responsabilizado, sim, em algum tribunal internacional ou de alguma maneira ele seja julgado pela omissão. Porque a gente sabe que países que tiveram um bom gerenciamento, que tiveram um cuidado amoroso em relação aos seus cidadãos, no sentido de preservar a vida, tiveram muito êxito, e a gente sabe disso. E os países que não tiveram, como nós e os estadunidenses, também estão sob esse mesmo destino, sobre esta mesma dificuldade, esse mesmo aprendizado. Então eu olho o que eu posso fazer em relação a isso. Eu tenho diversos recursos, diversas maneiras que eu posso estar ajudando ou participando de outros coletivos de uma forma solidária, fraterna. Então aí vem essa mexida na compaixão por todos os seres. E aí a gente pode atuar na vida dentro de algo que eu acredito seja o mais revolucionário neste momento, que é o amor, mover o amor com respeito a tudo que está acontecendo, mesmo se posicionando. Então, com amor e respeito, eu olho para a dor de todos os mortos e pela dificuldade das famílias em velar elas e honro todas essas mortes como estarem a serviço desse sistema e a serviço do nosso país. Eu dou um lugar para isso e faço a minha parte, lidando com as dores que emergem com a minha raiva, com a minha indignação, mas eu canalizo ela porque eu respiro, fico no meu estado adulto de presença, não caio nessa armadilha da criança ou do pai, onde eu não conseguiria lidar e aí eu só acuso, eu fujo da realidade. Então, na realidade, eu aceito isso desta maneira como um grande aprendizado e tenho certeza que nós estamos crescendo muito, apesar de não percebermos, mas nós estamos dando um grande salto enquanto país, enquanto nação, neste momento, com esse grande desafio que nós estamos vivendo juntos. Até o próprio distanciamento, o fato da gente estar distante, né, de a gente não ir para a rua, a gente está um pouco distante da realidade. Então essa figura do mundo, da realidade do pai está um pouco distante. Então aí o que eu faço? Eu tomo um pouco mais o meu pai. E nesta maneira eu me fortaleço, e eu fortaleço todas as minhas relações, e aí eu posso, dar uma suspirada e olhar melhor para a vida. Beleza? Fiquem em paz. E que assim, desta maneira, possamos fazer melhores escolhas a partir de agora e sempre.